Olá, doctors! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Clínicas Autogerenciáveis. Um podcast que vai ajudar você, dentista, que é dono de um consultório ou de uma clínica, a tornar essa empresa a mais desejável aí na sua região. E hoje o nosso podcast vai ser especial, porque hoje eu vou contar como que eu fiz a minha trajetória para que a minha empresa, a minha clínica ou as minhas clínicas sejam como são as mais desejadas das regiões aonde essas clínicas atuam, tá? E hoje eu vou contar para vocês não só um pouco da minha história, como também o que a gente faz de diferente nessas clínicas, os detalhes do atendimento, porque nós sabemos que hoje ter aquela especialidade odontológica, ter a técnica odontológica acurada não é mais o suficiente. Hoje nós sabemos que o cliente ele quer muito mais e para ele sempre que pensar em dentista, saber que a primeira opção é a sua clínica, existe uma estrada, existe um caminho a percorrer. E hoje eu vou pincelar aqui muita coisa importante que vai abrir a mente de vocês para vocês começarem a prestar atenção em detalhes que eu tenho certeza que vocês não estão prestando atenção, tá? Então, a primeira eu quero começar com uma pergunta, uma reflexão para vocês. Qual é o sentimento? Vamos supor que vocês são clientes, vocês são pacientes. E agora vocês precisam ir ao dentista, vocês estão com uma cárie grande, um problema, um dente que está doendo, um dente com uma coroa que quebrou, enfim. E vocês precisam ir ao dentista. E a minha pergunta é, qual é o sentimento que vocês têm quando vocês amanhecem naquele dia e dizem, eu preciso ir ao dentista? O que vem na mentalidade de vocês? Eu aposto, pessoal, que vocês vão pensar, será que ela vai anestesiar? Será que vai doer? Será que eu vou ficar escutando todo aquele barulho, toda aquela coisa dentro da minha boca, que é tão pertinho do meu ouvido, aquilo ali é uma sensibilidade muito forte. Ou ainda, vai que você tem todos os dentes sadios, que você nunca fez uma restauração, você nunca precisou de um tratamento odontológico. Existem muitas pessoas que são assim, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, pelo menos as pessoas com mais de 30 anos, são pessoas que já passaram, sim, por procedimentos odontológicos. Então, imagine o que essas pessoas, a história que essas pessoas têm para contar sobre a experiência que elas tiveram nos consultórios odontológicos. Quais são as histórias que os pacientes de vocês, muitos deles, chegam contando? Ah, doutor, eu fui numa pessoa tal, num dentista tal, no profissional tal, e ele fez isso e arrancou meu dente, sentiu dor, eu passei por isso sofrimento. Todas as pessoas, a maioria delas, quando eu digo todas, pessoal, mesmo 95% das pessoas que vocês entrarem em contato vão ter uma história negativa com o dentista. E eu não vou longe disso. Quando eu pergunto para vocês se vocês já assistiram algum filme, algum desenho animado, que quando vão falar ou se remeterem a dentista, é uma cena cômica, para não dizer trágica. Sempre é aquela pessoa doendo, aquele dentista em cima ali do cliente, torturando. Sempre. Então, pessoal, é essa a imagem que os clientes, os nossos clientes têm do nosso trabalho. Agora, você imagina que é isso que nós vendemos, né? Nós vendemos, na mente desses nossos clientes, nós estamos vendendo uma espécie de maltrato. É claro que eles sabem que é importante, que é questão de saúde, mas não é legal. Na maioria das vezes, não é legal ir ao dentista. Então, a partir desse pressuposto, nós temos que começar a pensar como que eu preciso fazer para que esse meu cliente goste de vir ao meu consultório. E foi exatamente pensando assim que eu comecei a minha jornada para entender por que eu não tinha tantos clientes como eu precisava ter, como eu queria ter e como eu estava preparada para ter. Porque eu imagino que a maioria de vocês aí busca muito conhecimento técnico. Se forma e vai fazer um monte de curso de pós-graduação, um monte de aperfeiçoamento e haja curso técnico.
E o resultado, o sucesso, o resultado financeiro verdadeiro não aparece. Os clientes não chegam, os consultórios nunca estão lotados, você sempre está com aquela agenda que poderia estar mais cheia, ou sempre conta com aqueles pacientes que estão faltando, que é um desrespeito, paciente que reclama. Então, por que isso está acontecendo? Né? E aí você vai, e aí o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tinha esse medo. Eu tinha medo de dentista, não só eu, meus irmãos, eu sou de uma família de 5, somos 5 filhos, eu sou a mais nova. Meu pai era dentista, professor da universidade, a vida dele, a maior parte da vida dele foi como professor da universidade, e eu era atendida por esses dentistas, amigos dele. Então, teoricamente, eu era muito bem atendida. E eu tinha trauma, eu tive trauma durante boa parte da minha vida. E aí, uma época que eu precisei ir ao consultório, já tinha ido várias vezes, já tinha passado por vários traumas, né? Dentista que dizia, eles diziam muito assim, eu me lembro demais que ela falava assim, a dentista, aguenta mais um pouquinho que está acabando. Ela estava com a broca dentro do meu dente, já tinha feito anestesia, a minha mãe estava me segurando, a atendente da dentista também, ela dizia assim, aguenta mais um pouquinho, está acabando. Aquilo para mim estava sendo uma tortura, porque eu estava com aquele motor lá dentro, eu sentindo dor, né? Eu devia ter por volta aí dos meus 12 anos, e a dentista continuava para terminar o procedimento, o que ela queria fazer muito bem feito. E em determinado momento, quando ela tirou a caneta, né, de rotação da minha boca, e naquele momento e ela virou, eu percebi que eu estava solta, eu saí correndo de dentro do consultório, fugindo mesmo daquele procedimento. E aí eu entrei dentro do carro da minha mãe, minha irmã estava dentro do carro, porque minha irmã não gostava nem de entrar por causa do cheiro, tudo aquilo ali dentro era ruim, então ela preferia ficar esperando dentro do carro. Nessa época, né, podia se dar o luxo de ficar na minha cidade, ficar esperando alguém dentro do carro, que hoje em dia isso aí a gente não pode mais também, né? E eu fui, me tranquei no carro, enfim, aí sai minha mãe, sai a dentista, para ir me tirar de dentro do carro, e a minha irmã não sabia se deixava abrir a porta do carro ou se me segurava lá dentro, porque ela sabia que eu precisava fazer o tratamento, mas ela sabia também o quanto aquele tratamento eu ia sofrer, que era essa a impressão que ela tinha. Então, pessoal, foi nisso aí que eu criei o meu trauma. E todo mundo, os seus clientes, eles têm as histórias dele. Se não é a dele a história, tem a história da mãe, tem a história de uma tia, então ele já vai para o seu consultório com essa imagem. Bom, mas aí eu fui para uma dentista, eu já era um pouco mais velha, e ela soube conduzir o tratamento e fez com que eu começasse a gostar de ir ao dentista. Ela fez com que aquele atendimento simples que ela tivesse feito com mais calma, com mais tato, ela já tinha uma técnica, ela era uma odontopediatra, então ela tinha muito manejo com crianças. Então, por conta disso, eu fui cedendo, e acabei que eu gostei muito daquele atendimento, tanto que depois que ela me atendeu, eu passei a admirá-la, né? Isso é uma coisa importante para vocês terem ideia, o quanto que a maneira como você trata o cliente é importante. No meu caso, especificamente, fez com que eu não só mudasse um paradigma, mas fez com que eu escolhesse a profissão que eu ia fazer. Então, foi uma mudança de vida. Então, eu sou vítima de uma boa dentista, vítima positiva. Essa mulher, essa dentista que me atendeu, que eu sou extremamente grata a ela mudou não só a minha condição de saúde bucal, porque eu passei a ter outra intimidade com o meu sorriso, mas ela mudou a minha vida. E é isso que eu quero que vocês façam com os clientes de vocês, que vocês façam parte da história da vida do cliente de vocês, tá? E para isso tem esses detalhes, existe esse tipo de atendimento. Então, depois que eu fui atendida por ela, eu comecei a admirá-la, tanto que depois, mais na frente, fui fazer faculdade, fiz odontologia. É claro que teve o peso que o meu pai também era professor, eu admirava demais ele como pessoa, mas se não tivesse o toque dela nessa história, a participação dessa profissional, eu jamais teria pensado em fazer odontologia, porque eu tinha trauma, né? E assim fiz odontologia, fiz pós-graduação,
Montei, não, eu aluguei o meu primeiro consultório, vou tentar aqui compartilhar aqui com vocês. Meu primeiro consultório, deixa eu ver se eu compartilhar com vocês. Esse foi meu primeiro consultório, tá? Era um consultório alugado. Na verdade, eu alugava um turno de uma colega que já tinha experiência. E assim comecei, como muitos de vocês, né? Muitos começam a vida fazendo pós-graduação e vão estudando, vão fazendo pós-graduação. Eu morei fora, né? Fiz vários cursos, mudei de consultórios, fazia consultórios melhores. Então, nessa jornada, eu tive alguns consultórios em alguns prédios diferentes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente com vocês. Esse foi um outro consultório que eu tive. Vou mostrar aqui. Depois passamos para esse consultório. Estou aqui com essa apresentação para mostrar essas fotos para vocês, tá? E aí, o que eu comecei a entender? Comecei a mudar, fazia reformas e fazia o consultório mais bonito e me associava com outros colegas dentistas e dali a estudar a técnica odontológica. Dali a fazer cada vez mais uma odontologia tecnicamente mais próximo do perfeito, que é o que todos fazem, vão buscando esses aperfeiçoamentos, essas especializações. Acontece, pessoal, que aí um belo dia eu já era casada, eu já tinha eu acho que eu já tinha uns 7, 8 anos de formada, e eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com minha filha, meu esposo, e quando eu voltei dessa viagem, eu vi o quanto que eu tinha gasto. Era um valor muito alto para a viagem de poucos dias que eu tinha feito. E aí foi quando eu pensei, poxa, a gente vai para... Era para a Disney a viagem? E a viagem não foi nada demais, né? Ou seja, se eu tivesse pego o mesmo valor e tivesse ido para outro destino, eu teria passado mais tempo viajando e talvez tivesse sido uma viagem mais luxuosa. Porque a minha viagem não teve muito, até porque para você ir para lá, você já fica ali uma noite praticamente dormindo sentada na cadeira do avião, você não é uma noite confortável. Lá nos parques da Disney, a alimentação ela é muito, tudo fast food, é aquela comida seca, sem gosto. Você enfrenta muita fila nos brinquedos, um brinquedo daquele, você se diverte 1 minuto. Mas a fila que você enfrenta é 1 hora e meia de fila. Você caminha pra caramba nos parques. Muito calor na época que eu fui, né? Que é a época das férias, que é quando os parques estão mais lotados. Então, eu fiquei, poxa, como que eu adorei essa viagem. A gente passa por tantos perrengues. E aí, eu comecei a perceber que lá eles são tão encantadores que tudo isso a gente esquece. Aí eu fiquei, poxa, então eu preciso fazer isso na odontologia. Eu preciso mudar essa referência, toda essa piada que eles fazem com o dentista, esse referencial que todo mundo tem em relação ao dentista. E transformar, sim, essa ida ao dentista nesse momento de prazer, nesse momento de relaxamento, de tranquilidade. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Né? Meio que vamos camuflar, porque a gente sabe que os nossos procedimentos precisam ser feitos. Tem que anestesiar, tem que fazer o que tem que ser feito. Então, o que eu faço para minimizar isso aí? Então, eu comecei a entrar nesse universo de criar artefatos, a criar coisas, maneiras de atender, para que isso tudo seja camuflado. E aí, nisso, eu comecei fazendo muito treinamento, não tinha nada pronto para a odontologia, peguei muita coisa da parte do ramo da hotelaria, né? Muita questão do atendimento em relação ao mercado de luxo também. Aprendi muita coisa de restaurantes, das viagens que eu fazia, então tudo eu busquei muito nisso. Não tinha um curso de atendimento para clínicas odontológicas. Que isso até é uma coisa que mais na frente eu vou fazer um curso bem enxuto só com esse conteúdo. Que as pessoas, eu percebo muito nas clínicas que eu vou de colegas, de mentorados meus, eu observo muito falhas nesse ponto e que são falhas simples demais de serem resolvidas, que não requer tanto investimento e que você ganha um apreço muito grande dos clientes de vocês por conta disso. Então, aí foi treinamentos, cursos, treinamentos da minha equipe, eu treinando minha equipe, para poder
trazer essa nova realidade. Eu vou contar para vocês aqui os detalhes, muitos desses detalhes que fizeram com que eu começasse a ganhar essa admiração das pessoas ali na minha cidade, da minha região, para a gente chegar onde a gente chegou. E hoje a gente já tem todo esse passo a passo formatado, todo esse processo bem linkado, e eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou contar para vocês aqui que detalhes são esses, e eu vou partir, pessoal, dos detalhes mais simples, que são aqueles que vocês não precisam investir nada. São diferenciais que só precisa ter você e o seu funcionário, os seus colaboradores participando, alinhados com você dessa jornada, desse dia a dia. Então, são coisas que vocês não vão gastar para poder fazer aí na clínica de vocês, tá? E aí a gente começa com todos os pontos de contato, né? Todos aqueles detalhes que você tem, que você pode fazer, que não custa nada. Então, por exemplo, a gente sempre começa pela rede social. Como está a rede social aí da sua clínica? Será que na sua rede social está aparecendo agulha? Às vezes eu vejo o pessoal que faz propaganda de harmonização, faz um post de harmonização, aí bota a cânula, né, furando, ou então bota prótese, aí bota fazendo a cirurgia de implante. Pessoal, o paciente ele não precisa saber, ver isso. Não é assim que você vai mudar essa perspectiva. Você vai estar reforçando na cabeça dele que ali é sofrimento, que tem agulha, que tem o sangue, que tem, sabe? Eu vejo colegas colocando, às vezes, botam um antes e depois, tudo bem, mas cuidado para não colocar a figura ruim, aquela, por exemplo, lençol de isolamento na boca para mostrar como é que estava o antes. Não é agradável. Em vez da pessoa olhar para o antes e depois, ela vai ficar olhando ali para aquele post, meu Deus, o que é isso que a mulher bota na boca da gente? E ele passa ali seu post, ele não vai querer te ver. Então, a partir dessa rede social, vamos começar a mudar essa perspectiva. O atendimento telefônico, que é um segundo estágio, como é que está sendo? Muitos atendimentos telefônicos são frios. O cliente, o novo cliente, ele vai se conectar com você sem te conhecer através da pessoa que está atendendo o telefone. Então, você precisa, sim, dedicar um tempo da sua agenda e sentar ali do lado da sua recepcionista, da sua atendente e dizer para ela qual é a melhor maneira. Existem esses scripts não são a coisa mais complexa do mundo. Se você botar uma busca aí no Google, você vai achar script telefônico que você adapta para o seu negócio, tá? No nosso curso, na nossa mentoria, a gente apresenta isso aí para as pessoas, mas eu digo para vocês que o toque de você, da sua fala, da maneira como você gostaria que ela falasse, já vai melhorar o negócio. Outra coisa que vai aproximar esse cliente de você é essa estrutura física quando ele chega. Quando eu digo estrutura física, não precisa ser estrutura física luxuosa, mas uma estrutura que seja acolhedora. Às vezes, uma planta natural ali na sua recepção. Será que a mesa, por mais que seja simples, uma mesinha de centro, será que ela tem ali uma decoração, uma coisa muito mais sobre o detalhe que a pessoa que chega na sua clínica vai entender que você se preocupou. Embora não seja o vaso ali caríssimo, requintadíssimo, mas ela vai ver que ali naquele lugar tem um vaso que está bem conservado, que está tudo limpinho. Se tem revista, será que essas revistas estão velhas? Hoje em dia ninguém mais nem usa revista, pessoal. Então, assim, muitas vezes o menos é mais. Então, melhor do que ter um vaso feio, às vezes é melhor não ter o vaso. E no momento oportuno você coloca uma planta, coloca um vaso. Quer dizer, não é o negócio estar caro, não é o objeto caro, é a maneira, é o carinho que você colocou naquilo. É a maneira como você coloca a sua recepcionista ali para tá dando a liberdade dela se aproximar sem invadir a privacidade dos clientes. É você pedir para ela sempre estar sorrindo para aquele paciente que está chegando. Quantas vezes o cliente chega nas clínicas, nos consultórios, você mesmo, como paciente que chega num consultório médico, e a recepcionista nem olha para você, ela dá um bom dia, que ela olha assim para você meio que de rabo de olho, assim, bom dia, e fica por isso mesmo. Então, o que ela está falando? Isso vai fazer com que o cliente comece a entender
que existe todo um contexto ali, que ele é bem-vindo, que ele é querido, que ali ele é especial. As pessoas estão ávidas por cuidados, por serem ouvidas, por serem olhadas, sabe? As pessoas estão ávidas por tudo isso. E você tem uma grande oportunidade de estar chegando a essas pessoas. Acontece que você precisa frear esse rolo compressor que a gente vive no dia a dia no momento que o seu cliente, que você está falando, está percebendo o seu cliente. Então, é o momento de você olhar, é o momento de você conversar com ele, é o momento de você escutar, fazer a escutativa. O que é essa escutativa, ela? A escutativa é você primeiro ouvir sem estar fazendo já uma conceituação ali do que a pessoa está dizendo, sem estar julgando o que a pessoa está dizendo. Primeiro vamos ouvir, vamos deixar. O cliente, quando ele entra no nosso consultório, ele tem que ser ouvido, mas não é o ouvido, ele está ouvindo, ele está falando e eu estou ali digitando, ou eu estou arrumando a mesa dos equipamentos ali que eu vou precisar. Não é esse ouvir, é o ouvir parado, você parar e olhar para a pessoa. E tudo que a pessoa for falando, você vai se manifestando. Eu estou entendendo, seu fulano, o que o senhor está dizendo. E você vai deixando ele falar e escuta, porque muitas vezes você precisa se colocar, como eu já falei, no lugar do seu cliente. O que acontece? O cliente está falando, por exemplo, eu estou com uma sensibilidade. Estou com uma sensibilidade, quando eu bebo água gelada, dói. Você que é o especialista, você já sabe de cara que ali é uma sensibilidade, você já está ali, pensando no tratamento. Então, por você, ele poderia parar de falar ali, que você já sabia o tratamento. Então, meio que fica, sei, então, sim, entendi. Depois aí já vai deitando na cadeira do paciente, já vai querendo fazer o procedimento. Quando não é isso, você tem que esperar ele contar a história. Ele vai dizer que quando bebe água gelada acontece isso, mas quando come quente, sente isso, e que às vezes dói sem ele comer nada. Muitas vezes, esse simples falar completo do paciente vai te levar, inclusive, a outro diagnóstico. E você não teve aquela atenção e faz, muitas vezes, o tratamento errado. Então, poxa, o dente já está com essa sensibilidade, sem se alimentar com nada, uma dor espontânea. Poxa, será que isso aí já não seria mesmo um tratamento de canal? Então, você precisa deixar o paciente contar a história dele. Quantas vezes você vai no médico, você vai começar a dizer, doutor, eu estou sentindo uma dor assim, mas acontece que isso assim, e você começa a ter pressa de contar a história para ele, porque você percebe inconscientemente, pessoal. O cliente percebe que você está apressado. E ele começa a encurtar a história e começa a entender que, poxa, esse cara não está aqui para me ouvir. Só que, na maioria das vezes, você está sendo atendido pelo médico por convênio. E na sua clínica, não. Você quer que o cliente pague a primeira consulta para você perder lá, gastar o seu tempo com ele, não quer? Então, faça por onde o cliente entender que tem motivo para ele pagar essa primeira consulta, que a primeira consulta com você é verdadeiramente um momento exclusivo, que você vai estar dando atenção e pensando só nele e no melhor para ele. Então, isso tudo, pessoal, é um conjunto, né? Você tem que ter aquele lado da humanização. Eu fico até assim, meu consultório é humanizado. Quando eu chego lá, não tem nada de humanizado, é o mais do mesmo. É igual a campanha do SUS, quando você vê que o SUS, o Sistema Único de Saúde, você vai no hospital desse, é um atendimento humanizado. Como, pessoal? Ali não tem nada de humanizado, mas você vê nas propagandas atendimento humanizado. E não só o SUS, clínicas particulares também, você vê muito atendimento humanizado. Aí tem lá um monte de longarina que a pessoa chega lá, o profissional atrasa, que não tem nada de humanizado, porque aqui quem gosta de esperar? Quem acha certo combinar um horário com um amigo 10 horas e um amigo chegar às 10h30 e você ficar sozinho no lugar esperando? Então, a gente precisa entender que é engraçado como é que as coisas acontecem. Geralmente, as empresas que não têm sucesso são empresas que, quando o dono ou quando o vendedor se coloca do lado de dentro do balcão, ele esquece que já teve do lado de fora. Ele esquece como é quem está ali do lado de fora do balcão para comprar esse seu serviço ou esse seu produto. Então, quando você estiver ali na sua clínica, chegue cedo, chegue no horário. Aliás, chegue antes da hora. Eu costumo dizer que chegar na hora, se você tem um cliente 8 horas e você chega ao seu consultório 8 horas em ponto, você já chegou atrasado.
Porque você vai chegar, você vai guardar seu material, você vai colocar seu jaleco, você vai verificar se o ambiente está ok para atender. E se você, sendo o dono da clínica, você tem a obrigação de saber como é que está o todo. Será que o ar-condicionado está tudo bem? Às vezes, a sua recepcionista ou a sua auxiliar vem dizer, doutor, aconteceu um problema aqui, ali, e aí você vai gastando mais tempo, e o paciente não, o paciente está lá 8 horas. Muitas vezes ele chegou 10, 15 para as 8 e está lá na recepção esperando. Não se iluda que ele está ali impaciente, ele não está paciente, tá? Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais tempo a perder. Então, tá bom de você pensar que é o seu paciente que é o seu chefe mesmo. Não é você que é o chefe, o dono do pedaço. Porque se ele desistir de se atender com você, aí nada na sua vida vai conseguir. Você não vai conseguir os seus sonhos, você não vai conseguir ter o que você quer, todo esse sucesso, todo esse prestígio e a vida, né, próspera, a vida que você quer ter, ajudar as pessoas que você quer ajudar. Então, tá tudo ligado. Então, aquele pequeno atraso que você fez, ali, eu cheguei 8 horas em ponto na clínica, pois já chegou atrasado. Pense sempre nisso, toda vez. O seu chefe, o seu patrão são seus pacientes. Então, quem tem clínica ou quem quer ter uma clínica e pensa, eu quero ser o dono do meu negócio, você vai ser definitivamente o que vai ter que chegar mais cedo, vai ter que sair mais tarde, se quiser ter sucesso. Se não quiser ter sucesso, quiser ser mais um na fila do pão, tá tudo bem. Faça o que a maioria faz. O que é que a maioria faz? Deixa o cliente esperando, porque acha que isso aí é ser importante. Acha que isso aí dá o status e não dá. Isso aí é uma tremenda falta de educação e o cliente entende. Ele aceita muitas vezes, mas essa mentalidade já mudou, tá? Ela não está mudando, essa mentalidade já mudou e talvez ele ainda tolere por pouco tempo o tratamento que você está dando a ele. Então, assim, são atitudes como essa. Então, por exemplo, no meio de um atendimento, você está ali conversando com a sua THD, né? A pessoa que está ali auxiliando, a sua ASB, e você diz assim, fulana, me passa aí o ácido. Então, você tem que ter cuidado com essas palavras que você vai dizer para ela. Então, quando você diz, me passa o ácido, ali vocês têm que imaginar o seguinte, o paciente está deitado na cadeira. Ele está em silêncio absoluto, porque ele está com a boca aberta, e ele está pensando, gente. Ele está pensando em alguma coisa. Quando você fala assim, me passa o ácido, ele vai pensar assim, poxa, ela vai botar um ácido na minha boca. Será que vai queimar? E aí começa. É mais uma atenção para ela. Então, você tem que estar sempre tendo muito cuidado com as palavras que você vai dizer. Você não vai dizer, eu vou dar uma furadinha aqui. Para que isso? Né? Eu vou perder determinada coisa. Acabou a resina. Não, pessoal, vocês não precisam dizer que a resina acabou. Vocês vão fazer alguma coisa ali. Claro que isso aí já é outra aula que eu tenho que falar com vocês, a questão do estoque. Né? Não é para faltar material. Existem maneiras de você fazer um atendimento e não faltar material. Mas vamos supor que falte, um dia aconteça, alguém falhou ali na cadeia e que faltou aquela resina especial que você tem para fazer aquele determinado acabamento, não tem. E aí, a pessoa que está lhe auxiliando, a sua técnica, a sua ASB, ela tem que ter sido ensinada a, de alguma maneira, lhe informar que não tem aquele material. E não dizer na frente do paciente, doutor, aquela resina que o senhor gosta acabou. O que o paciente vai achar? Ele vai achar que você vai usar uma outra resina que não é tão boa na boca dele. E aí não adianta, depois que ele botou aquilo na cabeça, não adianta você dizer, eu vou fazer assim, mas vai ficar muito boa, porque essa outra resina também é maravilhosa. Não adianta. Que ali já ficou na mente do paciente que você errou, que você falhou, que ali não tem a melhor resina, que ele está pagando e ele quer a melhor. Mesmo que ele esteja pagando barato, que seja uma clínica mais popular, mas ele vai querer que seja a melhor resina. E aí você está levando, na melhor das hipóteses, a dúvida para a mente dele. Tá? Então, as palavras que você fala precisam ser muito calculadas, muito cuidadosas. Mas e o que é que eu faço, Ellen, se acabou mesmo o material, o que é que eu faço? Não, aí você, com a sua ética, com a sua responsabilidade, você vai ter que saber lidar com aquilo. Então, você faz a restauração, finaliza a restauração
pede para o paciente, eu estou dando uma sugestão, e pede para dizer, olha, quando terminar o procedimento, que o paciente está pensando o quê? Que está tudo dentro do programado. Aí você vai dizer, eu preciso que você volte uma outra consulta, porque eu preciso refinar o que eu fiz hoje. Não consegui refinar, não consegui fazer, eu preciso de um acabamento. E o paciente vem numa outra consulta e você faz, sim, com a resina adequada, aquele detalhe que precisava para o finalmente. E não, aí você não vai ter, você vai ter amenizado e você vai ter feito, sim, o procedimento como manda ali o figurino, como você queria ter feito, tá? Então, pessoal, são coisas assim simples. Quer ver outra coisa muito comum que está marcado no inconsciente dos clientes de vocês? É a questão do cheiro. Todo mundo sabe que consultório odontológico tem um cheiro padrão, característico. E eu vejo muita gente não se preocupa com isso. Por quê? Mas todo consultório, Ellen, tem isso. Todo consultório tem isso. É impossível não ter. Besteira isso aí. Se eu disser para vocês que a maioria dos clientes nossos, quando vão lá na clínica, eles comentam muito, eu adoro vir para cá, quando eu chego aqui tem todo esse clima, esse cheirinho, naturalmente. Ou seja, esse cheirinho que vocês acham, mas é impossível tirar esse cheiro. Mas isso assim, assim. Não, pessoal, isso é possível sim. Então, são esses detalhes, né? A diferença, ela está nos detalhes, ela está exatamente no detalhe que você não está fazendo. Então, esse detalhe que você está deixando de fazer porque você acha que é desnecessário, é exatamente o que outras clínicas, como as minhas, é exatamente o que eu faço. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas o que é tanto diferente que ela faz? Pois está nos detalhes sim, tá? Outra coisa muito importante que você pode fazer, tá? Esse podcast, pessoal, eu tô dando esses detalhes do atendimento que são coisas de graça, você não tem custo nenhum para fazer esse tipo de atendimento. Então, o paciente chegou, deitou ali na sua cadeira, custa ter o cuidado de o refletor, quando você for colocar o refletor ali, custa ter o cuidado de não deixar a luz do refletor bater no olho do paciente. Parece que é assim um padrão. Ou liga o refletor direto no olho do paciente, ele vai fazer aquela coisa chata, ou então você vai passar a luz no rosto, ele vai dar aquele... Custa evitar isso? Vira o refletor para baixo, acende o refletor embaixo e sai levando lentamente até chegar na região aqui, ó. Não precisa ir para a boca do paciente, né? Eu tô fazendo aqui a reforma da minha clínica. Custa tirar a luz, deixar uma iluminação indireta na sala, para que não tenha... O paciente fica deitado ali o tempo inteiro olhando para o teto. Custa tirar aquela luz da cara dele, do olho dele. Vocês já experimentaram ficar olhando para a luz, olhar para uma lâmpada, para um negócio, uma luz, para um lustre? É extremamente desconfortável. E eu peço para vocês fazerem isso durante 3 minutos, 4 minutos. Não é meia hora, 2 horas que o paciente fica deitado. Então, são coisas simples, pessoal, coisa barata. É a gentileza. A gentileza com que você atende, com que você fala. É o fato dele, na hora que ele entrar no consultório, ter um lugarzinho, um cantinho para ele colocar ali, para as mulheres colocarem as bolsas, a mochila, os homens colocarem a carteira, o celular. O senhor pode acomodar os seus pertences aqui. Tem um cantinho próprio para isso. O paciente, ele precisa ser conduzido. Ele não sabe onde é a sala, ele não sabe onde é o banheiro, ele não sabe onde é que ele deixa os pertences. Quando você começa a fechar todos esses buraquinhos do atendimento, ele começa a sentir qual é o sentimento que vem. Poxa, como ela é cuidadosa, como ela cuida. Isso, muitas vezes, ele não verbaliza, até porque não está consciente. Ele só tem o sentimento. Ele está sentindo que está sendo cuidado. Ele percebe que ele está sendo cuidado. Mas muitas vezes ele vai embora, ele não verbaliza. Mas lá no fundo, quando ele pensar em dentista de novo, não, eu vou para aquela dentista lá. Eu vou naquela clínica lá. Então, é esse cuidado, o cuidado de não jogar água nele, de não respingar fora, de não deixar ele com a boca suja, de não sujar, o cuidado extremo com a roupa da pessoa. Às vezes a pessoa está com a roupa preta, uma roupa escura, que qualquer pinguinho vai sujar. E você deixou a pessoa suja, pingou fora e fica a pessoa ali tentando limpar e manchar a roupa. Ou então ela já sabe, vixe, eu vou para o dentista, e não vai querer nem se arrumar.
para ir para o seu consultório. Às vezes a mulherada está ali de cabelo feito, foi para a escova, não pode molhar, e você deixa respingar tudo. Então, tenha o cuidado. Não, eu vou botar um pano aqui, eu vou botar uma toalha aqui cobrindo, para poder proteger a sua roupa. E você pode verbalizar isso para ela. E você vai ganhar mais pontos ainda quando você verbaliza. Tudo que você fizer na sua vida, tudo que você fizer com o seu cliente, paciente, você precisa ser intencional. Então, não custa nada você dizer, eu vou colocar essa toalha agora, que é para proteger a sua roupa. E aí ela vai ficar, poxa, realmente, tá tendo cuidado. Porque se você só botar a toalha aqui em cima, ela vai perceber, né? Acho que ela tá protegendo. Mas é diferente de você intencionalmente dizer assim, ó, eu tô colocando essa toalha aqui em cima, que é para você, para proteger sua roupa. Ou então, você quer que eu coloque uma touca no seu cabelo para proteger a escova, o seu cabelo, enfim. São detalhes. Ah, mas eu sou homem. Pois o homem precisa ser gentil muito mais do que a mulher. É muito mais elegante um homem preocupado em cuidar, ter cuidado com a mulher, sabendo que ela usa ali uma maquiagem, que ela usa uma roupa, que mulher preocupada com isso. Tem muitas maneiras de você ser elegante, de você ser gentil, sem ser invasivo. Com licença, senhora fulana, eu vou colocar... Ou então pede para a atendente, ô fulana, coloca uma toalha para não manchar, para não sujar a roupa dela. Então, pessoal, são detalhes assim, sabe? Esse cuidado. Outra coisa muito importante que veio aqui agora na minha cabeça são os pontos de contato. Tudo que o paciente pega, toca, são lugares que precisam ser exaustivamente limpos, bem mantidos, ter bem manutenção, como, por exemplo, o banheiro. O banheiro da sua clínica, do seu consultório, precisa estar extremamente limpo, bem cuidado. Não pode ter nada quebrando, nada enferrujado, nada... Porque ali dentro, quantas pessoas fazem vídeos, pega o celular e faz vídeo nos banheiros? Né? Então, ali é um lugar que ele entra, fechou a porta, ele vai curiar tudo. Se tem um armário, ele vai abrir o armário, ver o que tem dentro do armário. Se tem uma saboneteira, ele vai pegar a saboneteira, vai ver a marca do sabão. E ali tudo está parecendo o quê? O cuidado que você tem com ele na boca dele. Tudo que ele vê ali dentro daquele banheiro, ele está refletindo. Nossa, esse cuidado, essa maneira de lidar, essa limpeza, é assim que ele vai fazer o meu tratamento. É com cuidado, é com a limpeza. Certo? Mesma coisa ali o WhatsApp. Como é que a sua funcionária está falando no WhatsApp? Porque você não está checando. São poucos. Eu não conheço. Dos que eu conheço, eu não vi nenhum que sentasse para ver o WhatsApp. Deixa eu ver como é que a minha recepcionista está mandando o WhatsApp. Como é que ela está chamando? É senhor ou senhora? Ela está cumprimentando bom dia? Ela está colocando as vírgulas certas? Ou ela está falando de qualquer jeito que o paciente vai olhar para o WhatsApp, ele tem que ler 3 vezes aquela mensagem porque não tem vírgula, não tem pontuação, não tem bom dia, não tem agradecida, não tem nada que demonstre a gentileza que você tem com o seu cliente ou a gentileza que sua clínica vai oferecer para ele quando ele for lá na sua clínica. Então, isso tudo é um reflexo, tudo isso é um pensamento, é uma construção da imagem que o seu cliente vai ter da sua clínica e de você, tá? E que isso, nada disso custa, é só você se esforçar para estar entregando tudo isso, para estar fazendo tudo isso. Outra coisa que eu observo muito é a questão do uniforme. Quantas vezes o próprio dentista está com o jaleco super amassado, jaleco sujo, cheio de respingo. Ah, mas eu vou ter que ter um monte de jaleco? O que você vai fazer é você que vai decidir. Você só precisa pensar qual é o resultado que você quer. Ah, Ellen, mas cada cliente eu vou ter que colocar um jaleco diferente ou vou ter que usar jaleco descartável? O que você vai decidir fazer, eu não sei. Eu só quero saber, você vai ter que responder dizendo onde você quer chegar, qual o resultado que você quer ter. Ah, mas eu trabalho com um sócio e o meu sócio não é assim. Então, continua assim, com o mesmo resultado que você tem. Porque se você quiser ter um resultado diferente, ou você faz o seu sócio mudar, ou você tira a sociedade. Ah, mas vai ter uma confusão, eu prefiro manter com o sócio. Então, mantém, continua com o sócio, continua fazendo a mesma coisa. Você está me entendendo? Então, assim, você precisa escolher. A primeira coisa, antes de tudo, é você definir por onde você quer entrar. Qual é o sucesso que você quer ter, qual é o seu diferencial, o que você quer da sua vida.
Né? Por que você está, por exemplo, assistindo aqui? Por que você veio atrás de um podcast que é uma dentista que tem umas clínicas e está ensinando o que ela fez na clínica dela? Para que você está aqui? Será que você está satisfeito realmente com o seu resultado? Ou você está aqui só gastando tempo, não está fazendo nada e tá? Eu acho que tem coisas mais interessantes até para você assistir do que eu falando aqui. Tá? Então, assim, se questione, reflita se você realmente está com a vida que você quer, tá? E aí, outra coisa que eu vejo, independente do tamanho, né, da clínica, independente do grau do paciente que você assiste, eu vejo clínicas, a fachada da clínica, né? Então, você tem, às vezes é um consultório numa rua ali que tem a calçada, é pública a calçada, mas é a calçada da frente do seu negócio. Eu não vou esperar o belo dia que a prefeitura vai resolver melhorar a calçada. Ali a calçada, é uma calçadinha, então vamos arrumar aquelas pedras, às vezes tem sei lá, a calçada está destruída, está suja, arruma a calçada na frente. Não, eu não tenho fachada, eu estou aqui num prédio comercial. Como é que está o hall de entrada? Mas aí tem várias, quer dizer, desculpa a gente sempre vai achar, né? Então, a gente começa a dizer, não, mas o hall da entrada da minha sala não é tão bom, porque o meu vizinho aqui do hall do andar, né, da outra sala comercial, é sujo. Então, arrume a sua, bote um tapete especial, bote um tapete maior, especial, pinta a sua parte, faz o máximo. E, de repente, pinta a do colega também, sabe? Uma das clínicas que a gente tem, a gente teve que mudar esse hall todo, mas a gente acabou pintando todas as paredes desse hall. Por quê? Porque era a minha clínica, eu estou preocupada com a minha clínica. Tudo bem, eu tenho que fazer isso pela minha clínica. Mas aí vai pintar para todo mundo? Amigo, mais uma vez, o que você quer? Qual é o resultado que você quer? Tá? Então, pessoal, existem muitas coisas que vocês precisam, parte sempre de você. Depois eu vou fazer um podcast falando sobre liderança e nós vamos entrar nessa outra enseada. Mas então, assim, essa cultura desse detalhe, a cultura desse cuidado, a cultura desses pontos de contato, onde é que o paciente está tendo verdadeiramente o contato. Às vezes eu vejo, por exemplo, copo, você serve em qualquer copo, ou você serve em copo descartável. Eu sirvo em copos descartável porque eu não tenho pessoas para estar limpando, para estar trocando o copo. Ok, não pode pagar uma funcionária, então bota um copo descartável. Mas de que maneira você está condicionando? Você botou o copo ali numa bandejinha bonitinha, está bem organizado? O lixeiro, onde vai estar à vista do paciente, para ele colocar os copos ali. Outra coisa importante que eu vejo muito, o lixeiro não é para estar abarrotado de lixo. O lixeiro precisa ser limpo, trocado, estar do meio para baixo, porque aquilo ali dá uma sensação de sujeira mesmo. Né? Então, precisa estar sempre, seja o lixeiro do copo, o lixeiro de dentro do banheiro. Às vezes, o dentista passa 3, 4 dias que não entra no banheiro, que o cliente entra, você vai no banheiro, está aquele lixeiro lotado. Né? Então, isso não pode acontecer. Então, comecem a perceber os detalhes. E quando você enxergar uma coisa que precisa melhorar ali na sua clínica, faça alguma coisa, tenha uma atitude. Não finja que não viu. Se você passou por... tem plantas na minha sala, na minha clínica, e a planta lá, o vaso está com as folhas empoeiradas. Volta. Ou você limpa ou você chama alguém para limpar. O que não pode, a planta está ali e o seu cliente vai lá ficar passando o dedo na folha, fazendo desenho na poeira da folha. Ellen, que exagero. Mas é assim para se diferenciar. Talvez exagero seja também os cursos de pós-graduação na área técnica que você faz e que não esteja tendo esse cuidado. Então, assim, precisa saber lidar com pessoas, entender de pessoas, escutar, ouvir, inclusive os seus primeiros clientes. Sabe quem são os seus primeiros clientes? Os seus primeiros clientes é o seu primeiro funcionário, o seu primeiro colaborador. Ele precisa tanto se sentir bem dentro da sua empresa, você precisa acolhê-lo como pessoa, como um ser humano, e precisa mostrar para ele que é assim que as coisas aí dentro da sua empresa funcionam. A empresa ela é exatamente o reflexo do dono. Então, saiba que tudo que você fechou os olhos, fingiu que não viu, acha que é besteira, vai refletir no seu branding, na sua imagem, na imagem que você está passando para esses seus clientes.
tá? Então, isso é uma construção, isso precisa ser levado a sério e esses pequenos detalhes, né, precisam ser levados a sério, tá bom? Pessoal, eu queria muito que vocês comentassem, participassem, né? A gente já está aqui aí quase com 1 hora, né? Eu tinha a intenção de abrir essa mentalidade já nesse podcast, falando sobre esse nível de detalhamento, esse nível de atendimento. Podemos fazer um podcast, vocês comentem aqui se vocês querem mais sobre esse assunto, que nível de detalhes. Eu posso fazer depois um podcast lá na minha clínica e uma delas para mostrar quais são esses vários detalhes, quais são essas coisas pequenas, simples que você faz. A questão do time comercial, do time que vai estar ali trabalhando junto com você. Você como líder, precisa impregnar, carimbar ali dentro a cultura da sua empresa. E isso no início eu sei que não vai ser fácil, eu sei que é uma escada, pessoal. Não queiram hoje ter o resultado que eu já tenho. Muitas vezes você está muito longe, você está iniciando, você está aí com pouco tempo de formado, você está aí com essa clínica, mas já pense, já tenha a mentalidade lá na frente. Né? Quero chegar lá, então agora, pequeno, eu tenho que chegar lá. Mas aí a gente sempre tem desculpas, né? Então, você é pequeno, pode pensar assim, mas eu não tenho tudo isso. Mas se você começar a colocar essa cultura agora, você vai ter os resultados, vai chegar muito mais rápido e vai ser mais fácil. Porque sabe o que é que o que já tem uma clínica grande, com vários consultórios, está pensando? Pensando assim, a desculpa, né, que a gente sempre dá. Mas aí a minha clínica, o pessoal não vai fazer isso. Deus me livre, o pessoal não vai fazer do jeito que tem que fazer, do jeito que é certo para fazer. Aí, mais uma vez, é uma desculpa, porque quem é o líder, quem é que manda ali, quem é que vai deixar a roupagem diferenciada é você, que é o líder, que é o dono. Então, você sim tem que mudar. Vai dar trabalho, vai ter que tirar, às vezes, muita gente que não vai querer seguir a sua cartilha, mas é isso mesmo, a gente precisa pagar o preço. Tudo na vida tem um preço para a gente pagar, não é mesmo? Então, eu espero ter ajudado vocês nesses detalhes. Comentem, compartilhem com as pessoas que trabalham com você, sejam colaboradores, sejam dentistas parceiros, divulguem isso para que a gente transforme, né? O meu intuito maior aqui não é transformar só a vida, você que está estudando, mas eu quero você que está me ouvindo, na verdade, eu quero transformar essa perspectiva da odontologia que é tão pobre, essa questão de vai para o dentista é ruim. Não vamos mudar isso aí, porque a gente vai estar fazendo um movimento que todos os dentistas vão estar mudando essa perspectiva. E aí as pessoas vão começar a pensar em dentista como pensam quando vão para um spa, quando vão para um parque, para um momento de lazer, um momento de relaxamento, tá? Um momento de transformação de vida, de beleza. Então, é isso que eu quero, esse é o meu sonho e eu conto com você para me ajudar nisso. Vamos mudar, vamos fazer primeiro a nossa parte e depois a gente vai difundindo isso. Eu espero que vocês tenham gostado e podem compartilhar e comentar assuntos que, porventura, vocês queiram que eu também comente. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Todas as semanas, aos domingos, às 10h30 da manhã, nós vamos estar lançando um novo episódio com vários convidados muito interessantes que vão ajudar você a transformar essa clínica de vocês aí na mais desejada da região. Tá joia? Então, um abraço. Tchau, tchau.